Passeios estreitos, obras que não terminam nunca, buracos, não sei se está dando para ver direito, mas assim, é o máximo do desinteresse. Podia ficar aqui 15 anos mostrando exemplos, mas todo mundo conhece isso e todo mundo vai sair daqui e vai ver mais 20 exemplos diferentes. Tem esse espetacular, né? Não sabe nem para quem existe isso. Agora, esse é o tipo de coisa que vai acontecer daqui cada vez mais, cada vez que eles acharem que a solução é alargar um pouco a rua. Então eles vão comer mais um pedaço do passeio. Por aí vai, aqui não dá... Opa, não deu para você... Não sei se dá para vocês verem, mas tem uma árvore aqui bloqueando completamente o passeio. Completamente. Aqui também, completamente bloqueado, em cerâmica. Coisas assim... que são inacreditáveis, assim... como que isso não incomoda a pessoa que fez, como não passa pela cabeça do cidadão que tem um mal feito aqui, que possa provocar alguma coisa, escadas, coisas assim absolutamente malucas, né? Despropositadas, gente invadindo o passeio. Olha, o piso ideal é um piso que seja barato, resistente, antiderrapante e facilmente removível, porque cada vez mais a gente vai precisar rasgar os passeios para passar fibra ótica, gás, mais fio elétrico. É incrível como a gente continua com fiação aérea nas nossas cidades, é um absurdo isso, né? Mais coisas assim. E essa, assim, de todos os exemplos, essa para mim que simboliza a importância da calçada no Brasil, é essa foto. Quer dizer, 30 centímetros de calçada em algum lugar no muro. Mas o resultado concreto é esse. Você tem a calçada, alguém pagou para fazer, ninguém nunca mais voltou para arrumar, e as pessoas andam pela rua, se expondo a riscos. Que acontecem toda hora. Isso para idoso é risco de vida para idoso. Imagina um cara de 80 anos tropeçar num buraco ou num degrau, ou escorregar numa cerâmica lisa e quebrar a bacia. Esse cara não pode mais fazer cirurgia aos 80 e poucos anos. Quer dizer, você condenou o cara a uma cadeira de roda por conta de uma desatenção que parece mínima. E acontece até com gente conhecida que tropeçou e caiu de cara no passeio. Não é um acidente assim, por usar, olha, eu saí daqui, tropecei no final. Isso é tão largamente dominante que isso acontece todos os dias. Todos os dias acontece isso. E aí existe uma entidade que eu acho que, tanto para quem está estudando, quanto para quem já formou, que merece uma pesquisa, porque tudo aquilo que eu falei sobre saúde de cidade, sobre essa importância dessa andabilidade, a CNU, que é o Congresso para o Novo Urbanismo, para quem quiser olhar na internet, é cnu.org. Está em inglês, mas é muito fácil de entender. E eles falam desses conceitos de vitalidade das cidades, o que funciona e o que não funciona, por que não funciona. De novo, não tem nenhum ovo de Colombo. E essa entidade é uma entidade sem fins lucrativos, norte-americana, mas que já se espalhou para a Índia, para a China, para a África. Aqui no Brasil, ela não está, a entidade não está representada, mas tem vários associados, nós somos associados, participamos de congressos lá todos os anos, agora em junho tem um outro. E aí é uma coisa muito legal, porque é uma ciência derivada da prática. Quer dizer, os urbanistas americanos começaram a ser contratados há 25 anos atrás para resolver essas doenças de cidade. Olha, meu bairro morreu, meu centro de cidade está ruim, perdi vitalidade, o comércio está decadente.
E ninguém tinha repertório para trabalhar, ninguém entendia o que estava acontecendo. Então eles começaram a fazer projeto. A maioria dos projetos não conseguiram resolver, até que depois de alguns anos, alguns caras começaram a entender que tinha um padrão nos projetos que davam certo. E tinha tudo a ver com esse walkability, com essa andabilidade, com esse conceito de comunidade. Não tem nada a ver com uma comunidade, numa fazenda, não é nada disso. Não é conceito de comunidade como conceito de vizinhança. Tinha tudo a ver. Tudo a ver com gente na rua andando e com uso misto. É isso. É uma ciência super simples, 100% bom senso, super bacaninha, fácil de entender, fácil de aplicar. E aí, a cada ano, nesses congressos, as pessoas que fazem projeto mandam os projetos para lá para falar, olha, eu aqui nesse projeto eu tentei uma coisa diferente que foi isso, e deu esse resultado. E aí alguém que viu isso no congresso aplica isso num projeto de uma outra forma e tem outro resultado. Então é uma ciência que retroalimenta o tempo inteiro, é muito legal. Então, basicamente é o seguinte, planejamento urbano, ele é essencial, quer dizer, uma cidade que desenvolve só organicamente vai desenvolver mal, tem que ter um pensamento, não quer dizer que você tem que ter um órgão público que pense a cidade o tempo inteiro, mas se tiver e tiver gente legal, é super bacana. E o melhor exemplo que a gente tem no Brasil é o IPUC de Curitiba, que foi fundado pelo Jaime Lerner, que foi gerido por ele, depois ele virou prefeito, virou governador, e ele nunca deixou o IPUC morrer. Então o IPUC é o guardião em Curitiba das boas práticas urbanísticas. O fato dele existir, ele não produz regra o tempo inteiro. Mas o fato dele existir faz com que a comunidade de empreendedores não dê nenhum passo ruim. É como se eles fossem um farol assim no alto da montanha das boas práticas. Então, com isso, Curitiba tem há 30 anos o que as cidades agora descobriram assim como o grande achado. Olha, o BRT, tem Medellín, na Colômbia, nossa, que bacana, vamos fazer aqui também. Curitiba já fez isso há 30 anos atrás e agora decidiu, sabe o quê? Que ela não quer mais o BRT, que o BRT é velho. O BRT é feito de ônibus cuspindo gás carbônico, eles não querem mais. Então, eles vão fazer agora o metrô subterrâneo, embaixo das calhas do BRT. E aí eles vão alargar as avenidas em cima, com espaço que eles não precisam mais do BRT? Não vão, não. Eles vão fazer parque linear. Eles não vão ceder a calha do BRT para mais asfalto e mais ônibus. Eles vão fazer parques lineares. Então, eles já entenderam que isso venceu. Tem 30 anos, venceu. Mas a Colômbia divulga isso como se fosse a mágica das mágicas. A minha Belo Horizonte embarcou nisso, acabou com a cidade, é um nojo. É um mundo velho de desapropriação a preço absurdo, obra que não termina mais, para no final você botar, são os mesmos operadores de ônibus com a mesma máquina velha. Não mudou. Só que agora chama MOVE, tem uma estação diferente, é articulado, então assim, dá uma roupagem nova, mas essencialmente é um lixo que não resolve nada velho. Então ter o IPUC garantiu a Curitiba ser precursor, ser inovador e estancar um desenvolvimento ruim que as outras cidades tiveram. Curitiba desenvolveu bem. Curitiba tem uso misto em todos os corredores. O Fernando Haddad anunciou uma mega revisão do plano diretor, onde ele estimula uso misto e verticalização nos corredores. É isso que o novo urbanismo faz há 25 anos. É isso que o Jaime Lerner implantou em Curitiba há 30. Não tem novidade, não tem problema ele fazer. Só não precisa dizer que botou o ovo de Colombo em pé. Essa é a regra. Você adensa onde você tem infraestrutura de transporte público. Senão é o caos. E no resto, uso misto. Agora, você não pode deixar fazer um shopping no meio de um centro urbano hiperdenso. Não é lugar de shopping, é lugar de comércio de bairro. Shopping você faz na periferia, onde tem terreno barato, e desde que você proveja transporte adequado. Centro de convenções, longe. Estádio, longe. É assim.
Comércio de bairro é comércio acessível. Quando você coloca um shopping num bairro institucionalizado, num bairro maduro, numa área central, sabe o que você faz? Você mata todo o comércio de bairro. Você desemprega muito mais do que emprega. Porque comércio de bairro não é empreendedorismo, é autoemprego. É igualzinho o cara com carrinho de cachorro-quente, é autoemprego. E quando entra um shopping, esses caras fecham assim, igual dominó. Em 6 meses não sobra um. E quer saber? A gente gostava mesmo era de comprar com aqueles caras que a gente conhecia e que conheciam a gente. Porque quando você entra no shopping, todo mundo pergunta seu nome, mas ninguém está nem aí para você. Ele só quer te resolver, só quer ver seu cartão de crédito em 15 minutos. Essa é a regra do jogo. Por isso é que shopping tem que existir fora da cidade. É assim. Mas vale a pena dar uma pesquisada. Acho que ficou pequeno para vocês verem. Isso é um apanhado em 2 slides do que o novo urbanismo prega. E aí, quando vocês lerem isso, vocês vão ver o seguinte, que o novo urbanismo prega já existia há 500 anos em Ouro Preto, há 400 em Paraty, há 350 no centro velho de São Paulo, há 450 no centro velho do Rio, não sei se no centro velho de Fortaleza, que era altimetria controlada, porque naquela época eles não tinham nem tecnologia para verticalizar, e uso misto. Era comércio e serviço embaixo, residência e escritórios em cima. Então, o novo urbanismo, eu estou falando nisso porque esse é o pano de fundo para a gente discutir mobilidade humana. Sem isso, é falar de norma de passeio. Então, o novo urbanismo, ele casa 2 coisas que a gente também parou de casar aqui e que, para nós, arquitetos, faz um sentido louco. O resto não entende, mas para nós faz todo sentido. Ele casa o uso do solo, então o uso do solo é sempre menos restritivo para você estimular o uso misto, com uma coisa que eles chamam de form code. Form code é gabarito. É gabarito e parâmetros de uso. Então ele tem uma série de locais da cidade que ele estipula gabaritos máximos, 2 pavimentos, 3 pavimentos, 6 pavimentos, 8 pavimentos, 12 pavimentos. Por 2 razões. Primeira razão, ele normalmente estabelece uma relação entre luminosidade e sol com a altura do edifício. Então, quanto menor a calha da rua, quanto menor a caixa, quanto mais estreito, mais baixo. Quanto menor o afluxo de pessoas e de carro, também busca-se um cenário mais baixo. Perto de sítios históricos, nunca pode verticalizar para você preservar os cenários, para você não macular aquele cenário de uma praça antiga com um monte de espigão atrás, que estraga. Da mesma forma que ninguém quer morar, o gostoso de morar num lugar de baixo movimento é com gabarito baixo, não em prédios altos. E, na medida que você vai alargando a caixa da rua, que você vai tendo mais densidade, transporte público, etc., aí você libera, pode ter prédio de 100 andares, mas sob condições. E, normalmente, uma outra coisa super legal, que eles fazem não porque é uma regra, mas porque funciona, e a gente vê isso na Europa inteira, a gente vê isso em Buenos Aires, a gente vê isso em Santiago, no Chile, é que os prédios estão colados no passeio, estão colados no alinhamento. Porque quando a gente faz isso, você tem a fachada da rua recebendo luminosidade por causa da abertura da rua, e você tem a fachada de fundos muito afastada do prédio de trás. Então, você cria quase uma praça interna. Tem locais que você tem um quintal, tem locais que você tem uma área de um prédio, mas tem locais em que os prédios se integram numa praça comum. E tem outros locais onde os caras convencionaram fazer daquilo lá um estacionamento. Problema de cada quadra, de cada prédio. O fato é que a fachada de fundos deixou de ser uma fachada ruim, porque você tem o máximo de afastamento. Então, é uma política legal. Eu estava falando... Bom, então, falei de novo urbanismo, falei disso daí.
bicicletas, pró-pedestre, segurança. Uma outra coisa legal que a gente tem que começar a realizar e internalizar é que isso já é uma coisa posta no mundo, e o novo urbanismo fala muito disso, é que o espaço mais importante das cidades é o espaço público. Esse é o mais importante. Isso que vitaliza a cidade. Então, se a gente começa a fazer pouco caso, e a gente não está falando de mega parques, não é o parque do Cocó, que não é reproduzir isso em cada bairro, não. Mas se você começa a oxigenar os bairros com praças de 100, 200, 300 metros quadrados, 500, 1.000 metros quadrados, são pracinhas. No tecido urbano, quando você aprova um loteamento, isso é irrelevante do ponto de vista de área, do que eventualmente se perca de valor de venda, de área, é absolutamente irrelevante e é aquilo que faz diferença. Então, tem que se levar em consideração espaços públicos, esses são os mais importantes. E o que acontece, por exemplo, em Belo Horizonte, que é a cidade onde eu vivo, hoje você vai fazer um projeto e você cria uma área verde, uma praça, um parque linear, alguma coisa, sabe o que a prefeitura fala? Eu não quero, não. Eu não quero, não. Você não vai me dar mais custo. Aí minha Secretaria de Parques e Jardins vai precisar de mais verba, mais funcionário, eu já não consigo dar manutenção manutenção no que eu tenho. Eu não quero incorporar mais nada, não. Então, você tem o gestor público jogando contra uma cidade sadia. Eu não estou demonizando ninguém, eu estou dizendo que esse é um pensamento recalcado que está na cabeça das pessoas há 70 anos, desde 1950. Então, o próprio gestor público joga contra espaços públicos. Essa é uma questão que a gente vai ter que debater. Talvez a fórmula no início seja incorporar um custo de operação, quer dizer, a gente faz, implanta e banca durante 5 anos. E faz um convênio com a prefeitura. E o cara talvez imagine o seguinte, daqui a 5 anos já não sou mais eu, esse problema não é meu, não eu que vou ter que lidar com essa verba, eu assino esse convênio. Mas a gente não pode deixar de fazer. Aqui algumas proposições reais. Mesas, ter bares e restaurantes na rua faz um bem danado para a cidade, é pró-segurança, indo até meia-noite, 2 da manhã, desde que tenha proteção acústica para não incomodar vizinho, quanto mais vida, melhor. Quanto mais luz e mais vida, melhor. E tem que deixar botar mesa no passeio, sim. Tem que deixar botar. Isso é legal, isso é uma contaminação positiva, isso faz com que as pessoas queiram ir, parar, se apropriar desse espaço público, mas para isso a gente tem que ter passeios largos o suficiente. E é isso que está acontecendo. Tem cidades importantes, Londres tem feito experimentos na área central de reduzir calha de rua, ruas que tinham 3 faixas, só tem 2, para alargar os passeios dos 2 lados e estimular essa vida a pé, mesas, esse comércio local. Que é isso daí. Você tem uma faixa de serviço, e lá você pode plantar árvore, se quiser, e é lá que você vai passar tubulação, uma faixa livre, e uma faixa que pode ser usada para várias coisas. É isso aí. Não é mágica nenhuma, né? A gente conhece isso há 500 anos. E isso são algumas abordagens de requalificação desse tecido urbano que estão acontecendo, que são legais. Olha aqui. Então, você tinha aqui uma mega avenida, o comércio todo morto, porque passava 500 mil carros aqui correndo para atravessar a rua, era uma desgraça. Aí eles propõem aqui, isso daqui, ó, T4, T5, T6, vocês vão ver, quem for no site do CNU, vão ver um negócio que chama The Transact, o transepto, que eles entendem as partes da cidade como de T1 a T6, que é desde a área rural, baixíssima densidade, até T6, que é downtown, é centro urbano, uso misto, grande infraestrutura. Então, vocês vão entender isso lá. Então, primeiro, eles propõem que essa rua, você faça um canteiro central, com estacionamento paralelo e alargue os passeios.
se for no T4 e no T5, que não são os centros mais pesados, vamos dizer assim, meio centro de cidade, centro de bairro, não centro da cidade. E quando for no centro da cidade, você aumenta os passeios, coloca estacionamento paralelo e diminui um pouco as faixas. Nesse caso, ele propõe isso para T3 e T4, vocês vão ter que olhar lá, e T5. E isso acontece demais nos subúrbios norte-americanos e mesmo nos europeus, e aqui com certeza anda acontecendo. Eles acham que a gente tem que tentar não ter cul-de-sac. Mas se você tiver, pelo menos faça uma praça no meio, para isso deixar de ser o domínio do carro e passar a ser o domínio das pessoas. Porque se isso daqui é fim de linha, baixíssima densidade, é natural que você tenha crianças na rua. Você tem criança na rua, você tem que fazer isso a menor velocidade possível e o lugar mais amigável para as pessoas. Mas se de repente isso foi feito há muito tempo e a cidade envolveu esse condomínio, então ele passa a ter um movimento maior, eventualmente ele vai deixar de ser murado e vai comunicar. Então, a proposta mesmo é acabar com o cul-de-sac, criar 2 pracinhas e romper, fazer conexão. Isso é outra coisa legal, a informação é toda disponível, não tem segredo, não tem mistério. E quem quiser avançar nesse tema de urbanismo, o CNU ele fala dos livros que tem a ver com isso, tem um que chama Design, Urbanismo Sustentável, que é super bacana, a gente compra pela Amazon e chega rapidinho. Tem um outro novo que chama Walkability, que ele explica isso tudo, muito legal. Então tem assunto lá para quem quiser. Isso são umas fotos que eu tirei recentemente. Quer dizer, era fácil trazer fotos dos Estados Unidos, da Europa, mas alguém ia dizer, poxa, mas esses caras estão 500 anos na nossa frente. Então eu fiz diferente. Eu trouxe do Chile. Eu estive lá mês passado e fiz questão de fotografar essas calçadas. Porque o Chile está aqui do lado, é América Latina, foi descoberto na mesma época, teve uma ditadura na mesma época. Quer dizer, aí dá para a gente estabelecer um paralelo, por que sim lá e por que não aqui. Eu acho que isso tem um pouco a ver com a educação e acho que tem muito a ver com a capacitação, com o despertar para essa questão dos estudantes de arquitetura. Porque quem vai mudar isso não é o gestor público, não são os entes de engenharia, não é a turma do dinheiro, não é do orçamento, não é empreendedor. Somos nós nos projetos. Então, essa mudança começa na universidade. E aqui você tem passeios largos, você tem o estacionamento de quando em quando, a esquina é sempre protegida com gramado, não tem nenhum jardim elaborado. É grama, a hora nem grama, a hora é um matinho bacana, assim, tipo daquilo que eles estão colocando no Highline, um paisagismo mais mato, mais natural. Essa faixa de jardim, que é super útil para a árvore não brigar com o pedestre, para você poder passar, rasgar e passar tubulação quando necessário. E aqui, uma faixa bacana, larga, legal, bem montada para pedestres e para bicicleta. E aí, voltando à sua pergunta, é o seguinte, não quis responder detalhadamente, mas eu acho que para o Brasil hoje o que melhor funciona é piso pré-fabricado de concreto, aquelas cerâmicas de concreto, como é que chama isso? Nem o intertravado precisa ser, pode ser o 30 por 30, drenante, intertravado. Aquele furadinho não é legal, não, porque salto de mulher agarra, dá tombo, mas piso de plaquinha de concreto antiderrapante, e aí você pode colocar, isso é norma mundial, você pode colocar as guias para deficientes visuais do mesmo jeito. Se você precisar tirar isso, você levanta as plaquinhas, não é aquela coisa hipercimentada, ela é mais apoiada num colchão de areia. Então, é uma coisa assim, bem menos complicada do que a gente vê aqui, né? Aqui tem cara que quase faz fundação para fazer passeio, né? Olha aí, é tudo descomplicado, é tudo essa coisa de concreto assim. Passeio não é para ser um trem bacana, gastar granito, paginar, desenhar, moldurar. Não é para ser isso, é para andar. Em Nova York, a norma do passeio em Manhattan é concreto
É um concreto como uma britinha, cinza. Ninguém pinta, ninguém decora, ninguém... não é nada. Olha aí, com os rebaixos certos, com a parte de piso tátil, com a parte de jardim. Isso numa área mais comercial da cidade, está tudo aí, ó. Olha aí, tudo certinho. Está vendo aqui? Piso tátil? Não tem nada demais. É só fazer bem feito, olha aí. Só fazer bem feito e a prefeitura fiscalizar. Fiscalizar, multar, mandar fazer. Se alguém invade o passeio e faz a rampa do carro avançando no passeio, como na foto... não tem nem o que falar, né? Quer dizer, o que é contra a lei, a gente não precisa nem discutir. Assim, mas o importante é o seguinte, você fez sua rampa, sua casa está no nível errado, você fez a rampa para dentro do passeio, a prefeitura tem que ir lá e mandar demolir. A gente dá um prazo, te dá uma multa lá, R$1.000. Dali a um mês, não voltou, você não demoliu? 5.000. No outro, 10.000. É só assim que funciona. Só assim que funciona. Ninguém respeita a lei porque ama a lei. Todo mundo respeita porque tem medo de cadeia ou porque bate no bolso. É só por essas duas razões. E se você não fiscaliza, não tem essa contrapartida da lei. Então a lei vira letra morta. Aqui é um outro exemplo que não tem jardim, mas igualmente bem resolvido. E aqui está só cimentadinho, mas funcionou bem também. Isso daqui é um outro site legal para quem quiser olhar. Esse é muito legal, chama livingstreets.com.uk ou .org.uk, não sei, que é na Inglaterra. Esse site é legal pelo seguinte, isso não tem nada de governamental. Então, esses caras, eles são uma agremiação, uma entidade que coleta informações e distribui informações de como fazer, por que fazer. Então, de novo, quando fala de living streets, de ruas vivas, eles estão falando do passeio, da andabilidade, da bicicleta, da valorização e da vitalidade desse comércio. Então, é esse o negócio. É ter uma cidade sadia, está tudo ultra conectado. E eles têm aí um lugar, nesse Make a Change, onde você denuncia passeios dançados. Então você entra lá, se inscreve, posta foto, fala, ó, passei aqui da minha casa, o cara quebrou lá, ninguém veio. Então vira um instrumento de pressão, uma catalogação de informação, e tem um monte de projetos dentro desse site, mostrando revitalizações específicas de um trecho de uma avenida, de um bairro, de um quarteirão. Então, tem muita informação, tem muito material aqui. Bom, e eu contei essa história toda, vim cá, falei sobre o novo urbanismo, passei, porque o que o Sinainco vai fazer com isso? Vai ficar mostrando foto de passeio quebrado? Não, o que a gente quer fazer é o seguinte, a gente está iniciando um programa de vistorias, que a gente quer fazer o mais abrangente, cidades de todos os tamanhos. Esse problema aflige cidades de 5.000 habitantes e de 15 milhões de habitantes. Então, a gente quer montar um programa de vistorias para que a gente tenha um panorama, uma visão, para que a gente tenha certeza de que essa doença acontece no Brasil inteiro, né? Que não é uma questão localizada de uma metrópole, não é porque falta dinheiro do poder público, isso está muito antes. Acho que falta interesse, fiscalização, preocupação. É porque a tábula rasa é muito baixa. É porque o gestor público convive com o esgoto aberto de forma muito natural, estranhamente natural. Incomoda muito pouco, né? Até porque ele está lá de passagem. Quem veio para ficar na cidade somos nós. Então, para eles muda pouco mesmo. Então, depois que a gente fizer essas vistorias, então a gente vai criar um índice de mobilidade humana. Claro que ninguém no Brasil vai ganhar 10, é impossível, mas o nosso benchmark vai ser alguma cidade que conseguiu equalizar isso.
E aí todo mundo vai ser referenciado, a gente vai ter índices de análise, onde vai ter passeio, largura, adequação, tratamento, manutenção, tem uma série de índices, a gente está montando esse programa, e a gente vai avaliar. E cada um vai receber uma nota. Depois que a gente tiver esse panorama, esse mega diagnóstico, e tiver ranqueado essas cidades, aí a gente vem na fase 3, que são vistorias periódicas subsequentes nesses lugares. Aí a gente vai fazer relatórios, vai tentar acessar esses gestores e falar, olha, está aqui, Sinaenco, o projeto é esse, o programa é esse, fizemos essa vistoria, esse índice, você tirou nota 4, 5, 8, 9,3, e a gente mapeou isso daqui em geral, casos específicos, talvez valesse a pena montar um site para as pessoas cadastrarem, ajudarem vocês, porque naquele Living Streets, aquilo é muito menos uma crítica e muito mais um serviço pró-gestor público, porque ele ganha de graça. Né? O gestor público, se vier aqui olhar aonde tem problema, reclamação, ele manda a equipe dele lá, é assertivo, é rápido, é barato, é simples. Então, o gestor público pode perceber isso como uma crítica e entrar em modo de defesa, ou entender a parceria e se aproveitar disso, e às vezes ele vai criar um módulo disso no site da prefeitura, ou com o Sinaenco, não interessa. Mas o fato é que a gente vai continuar voltando nisso, e emitindo relatórios subsequentes, e talvez isso gere um mega site, do mesmo jeito que o Sinaenco criou aquele site Copa 2014, depois Portal 2014, que é o mais visto do Brasil em assuntos de Copa. Talvez isso vire um site para a gente falar sobre mobilidade humana, os rankings, as fotos, os casos, e abra para as pessoas cadastrarem isso daí. A gente ainda não sabe aonde isso vai parar. O fato é o seguinte, a gente não tem recursos humanos para fazer vistorias em muitas cidades, a não ser naquelas onde o Sinaenco tem a sede. Então, a gente vai recorrer a vocês, com quem a gente conversar, para nos ajudarem nessas vistorias. Então, quem tiver interesse em participar desse programa com o Sinaenco, eu pediria que deixasse o nome aqui. Deixa com você ou deixa aqui? Quem quiser, deixa um contato, um e-mail, um telefone. Esse projeto vai estar pronto depois da Copa, antes a gente não está, e aí a gente vai contactar as pessoas, porque assim, não são dias e semanas de trabalho, quanto mais pessoas a gente vai vistoriar pontos específicos, uma coisa estatística. Quem quiser contribuir, vai fazer parte de um projeto legal, que vai ficar no ar durante anos, eu tenho certeza. Então, essas vistorias, quanto mais capilarizado, maior a nossa capacidade de refazer essas vistorias num prazo que não seja muito longo. E aí eu acho que a gente faz um bem para as cidades e começa a trazer essa questão à tona.